Vamos subir, então, aqui, Boulos. Bem-vindo aqui nos nossos estúdios, nosso programa de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Dri, Rovai, pelo convite para estar com vocês aqui na Fórum. Boa tarde para todos vocês. Um prazer estar Boa tarde, Boulos. Que sabadão, hein, meu amigo? Foi forte, hein? Porra! Eu não apostava nisso. Já até fiz aqui meu meia-culpa hoje, achava que ia ser menor. E estava muito preocupado com os riscos, né, proporcionados pela pandemia. Na Paulista foi uma coisa assim... Eu não sei, queria te ouvir, né? Queria saber o que vocês previam, né? Porque daqui do lado de fora da organização, eu fui bastante surpreendido. Olha, Rovai, você sabe que numa manifestação nunca dá para você cravar, prever quanta gente vai ter. Tinha um sentimento, isso a gente já vinha percebendo, e foi uma das razões da convocação, da mobilização, é que tinha um sentimento, e muita gente tem um sentimento de que não dá mais, sabe? Um sentimento de basta. As pessoas não estão aguentando mais. E se a gente tinha construído um entendimento, dentre as lideranças políticas de esquerda, dentre os movimentos sociais, de que o caminho seria, vamos esperar a pandemia acabar para fazer mobilização. Agora, o que foi ficando claro, sobretudo ao longo dessa segunda onda e com o agravamento do cenário, é que com Bolsonaro a pandemia não vai acabar. Então, se falando em terceira onda, é possível que tenha, mas também é possível que o Bolsonaro, continuando no governo, tenha a quarta onda, tenha a quinta onda, não tem saída para a pandemia. Então, a opção ficou entre ficar esperando pacientemente até outubro de 2022 para tentar uma virada de chave, ou ir para a rua agora para pressionar o desgaste e a queda do governo Bolsonaro. E esse sentimento foi assimilado e compartilhado por muita gente, por isso que as ruas foram cheias na mobilização do último sábado, foram as maiores manifestações desde o início da pandemia e uma das maiores manifestações do Brasil desde o início do governo Bolsonaro. E eu acho que o grande ponto, Rovai, que é a diferenciação. Eu estava dando entrevista hoje mais cedo e falei isso inúmeras vezes ao longo do ato, é que não tem, é desonesto fazer um sinal de igual entre as nossas manifestações e as que foram feitas pelo bolsonarismo no último período. Foi muito bonito ver na Avenida Paulista todo mundo de máscara. Não tem uma foto de uma pessoa sem máscara na Avenida Paulista. Até porque se tivesse, já estaria circulando na internet e em grandes jornais. Não tem uma foto, as pessoas de máscara, uma orientação permanente pelo distanciamento. Você ter brigadas de saúde dos movimentos sociais com profissionais de saúde voluntários no chão, distribuindo álcool gel, distribuindo máscara PFF2, que é a mais eficiente para quem não tinha, orientando as pessoas em relação aos riscos e ao distanciamento. Então, foi uma manifestação grande, forte, potente e sem negacionismo num cenário de pandemia. Foi uma grande vitória para aqueles que querem encerrar o genocídio no Brasil. E, Boulos, e ela dá um fôlego para a luta pelo impeachment? Ela aumentou a pressão? Você acha que é capaz dessa primeira manifestação aumentar a pressão pelo impeachment na Câmara? Ou vão ser necessárias muito mais manifestações? Olha, Adri, impeachment no Brasil acontece, além dos crimes de responsabilidade, se bem que no caso da Dilma foi sem crime de responsabilidade. Agora, no caso do Bolsonaro, você tem uma ficha corrida, você pode se dar o luxo de escolher qual crime de responsabilidade você vai pegar para abrir o processo de impeachment. Mas sempre tem três componentes. Primeiro, você tem a queda de popularidade de um governo. O Bolsonaro já está na casa dos 20% e caindo, porque não tem saída para a pandemia, não tem saída para a crise econômica, e a população já entendeu isso. Segundo, crise política. A CPI é a maior expressão e a síntese da crise política do governo Bolsonaro. E ela acelera o ambiente de desgaste do Bolsonaro no parlamento. E terceiro, mobilização de rua. A fagulha que a gente acendeu no último sábado foi aquela que coloca o elemento que faltava
para uma condição de impeachment no Brasil. É evidente que a manifestação de sábado sozinha não vira o jogo. Ela abriu um caminho para virar o jogo na conjuntura. Os movimentos sociais vão se reunir essa semana para discutir os próximos passos. Eu estou entre aqueles que defendem que nós precisamos dar continuidade ao processo de mobilização para retirar o Bolsonaro, porque eu acredito verdadeiramente na possibilidade do impeachment. Vocês sabem que esse é um tema que divide opiniões, porque muita gente, mesmo dentro do nosso campo político, avalia, porra, o Bolsonaro já fez o acordão com o Centrão, está distribuindo emenda, dá com pau, teve os 3 bilhões do tratoraço, o Arthur Lira está fechado com ele. Então, isso cria uma ideia de que o impeachment é impossível, de que seria só uma agitação política, mas que a gente não teria condição de viabilizar o impeachment. Eu tenho uma percepção diferente. E digo para vocês por quê. Porque se a gente olhar o histórico do Centrão, que hoje é o grande fiador do governo Bolsonaro, quem diria, né? O Bolsonaro acabar com a mamata, acabar com o toma lá da cá, acabar... Hoje ele está no colo do Centrão. É quem dá sustentação para o governo dele. O Centrão, ao longo da história, nunca teve fidelidade a qualquer governo. Seria uma coisa inédita. Quando ele vê o barco afundando, quando ele vê um governo se tornando tóxico, ele pula. Até porque essa turma tem interesses eleitorais no ano que vem. Uma parte importante dos deputados do Centrão é do Nordeste. Bolsonaro tem rejeição de 70%, 80% em vários estados do Nordeste. Essa turma vai querer fazer campanha colado no Bolsonaro, com a imagem ligada a quem apoiou o Bolsonaro? Então, as manifestações aceleram uma crise, um desgaste da base de apoio do Bolsonaro, sobretudo no Centrão, que pode sim, se a gente tiver força, pode sim abrir um ambiente para impeachment que seria o melhor para o Brasil. Porque impeachment hoje é salvar vidas. Não pode ser a nossa única opção esperar até dezembro de 22 o Bolsonaro sair do governo. Quantas vidas nós vamos perder com isso? Quanta gente vai morrer de fome nesse cenário que nós temos com isso? Então, o impeachment para mim... Posso fazer um pouco advogado do diabo aqui? Para a gente fazer reflexão mesmo. Claro. Hoje, acho que há 3 dias atrás, o Itaú soltou uma previsão de crescimento do PIB para esse ano de 5%. Eu via um áudio do Paulo Gaia hoje, que é um cara de centro-esquerda, né, um economista da FGV, fazendo uma análise de que o crescimento deve ser mais alto do que ele imaginava mesmo esse ano, e que essas previsões de 5 pontos não estão tão descartadas. Tem gente já falando que 5 pontos projetam um crescimento de 7 pontos para o ano que vem, a depender do que acontecer com a pandemia. Se você tiver um avanço da vacinação, e aí você tem o Quioro falando, que é um analista nosso ex-ministro da Saúde, aí, falando que deve chegar a 70% de vacinados com o que tem de estoque contratado de vacinas até o final de dezembro. Isso pode criar um cenário favorável ao Bolsonaro, né, de recuperação, daquela sensação de que ele acertou, de que ele fez uma... A gente não tem que colocar também esse outro cenário nas nossas perspectivas para não deixar de fazer a luta de rua, eu não estou dizendo isso, entendeu? Mas para saber que talvez o tamanho do bicho seja um pouco maior do que a gente está dimensionando hoje. Vê só, Rovai. Do ponto de vista econômico, de fato, há uma expectativa, a gente tem se reunido também com economistas quinzenalmente do nosso campo, analisado dados, há uma expectativa de crescimento esse ano. Agora, vamos lembrar que nós perdemos 3,5% ano passado. Quer dizer, um crescimento, ainda que ele chegue a 5%, o que a avaliação majoritária é que é improvável, mas mesmo assim, ele mal recupera o que se perdeu da economia no ano passado. Ele nos coloca no patamar de 2020, que era um patamar baixo, de uma crise rastejante, que vem há 6 anos no país. Nós estamos na recuperação econômica mais lenta da história das crises brasileiras, com nível de desemprego no topo, recorde da série histórica do IBGE.
voltando ao mapa da fome. O tipo de recuperação que pode acontecer mantendo a agenda neoliberal, e não há nenhum indício de que o Bolsonaro vá se desgarrar dela, o tipo de recuperação sem retomar investimento público no Brasil é tímido. Mal recupera o que se perdeu no último ano. Nesse cenário, isso não vai tocar nos pontos sensíveis. Isso pode aquecer a Bolsa. Isso pode gerar uma euforia do Itaú. Mas isso não vai gerar emprego. Não vai gerar emprego e renda, ao menos num patamar suficiente para mudar o cenário de crise social que a gente tem no Brasil. Então, eu não vejo saída real para essa crise econômica, Rovai, com o Bolsonaro. E aí não é simplesmente por questão dele, é pela agenda econômica que ele leva e compartilha com a direita liberal brasileira, vamos dizer aqui. Então, sem uma mudança profunda da agenda econômica, que passaria pela retomada do papel do Estado, do investimento público, por um plano ousado de obras, infraestrutura, saneamento, moradia popular, um conjunto de obras públicas que gerasse emprego, né, não tem saída. Isso implica 2 caminhos. Ou você emite moeda a partir da ampliação da base monetária, como o Banco Central Europeu fez desde o início da pandemia, como os próprios Estados Unidos, como o mundo está fazendo. Ou você bota uma agenda de tributação progressiva sobre renda e patrimônio, como vários dos nossos vizinhos na América Latina estão fazendo. Tem projetos de tributação de grandes fortunas e outros do mesmo gênero nos congressos de vários países latino-americanos. A crise com a dimensão que a gente está não tem saída sem medidas ousadas, e o Bolsonaro não as tomará. Por isso, embora eu deseje uma recuperação rápida, porque isso significa também tirar as pessoas da miséria, eu não vejo essa perspectiva no cenário do governo Bolsonaro. Qualquer recuperação numérica em relação ao PIB, dificilmente nessa política se traduzirá na ponta em geração de emprego, em garantia de melhora de vida para as pessoas. Em relação à pandemia, olha, os dados que eu tenho visto, espero que o dado que o Chioro levantou esteja acertado. Que a imunização rápida é a forma de salvar vidas. Não existe outro caminho hoje, no nível que a pandemia chegou no Brasil. Mas as estimativas que eu tenho ouvido, e elas obviamente têm a ver com o boicote consciente e deliberado que o Bolsonaro fez à vacinação, não levam a vacinação de 70% da população até o fim do ano. Mesmo com a entrega das doses da Pfizer, no acordo que tardiamente foi assinado, e com a capacidade de produção da Coronavac. Por quê? Porque ainda tem o problema dos insumos. Sobretudo em relação à Coronavac e à AstraZeneca, né, que tem uma produção aqui, via Butantan e Fiocruz, existe o problema dos insumos, que não está equacionado, que não está resolvido. Então, o cenário que eu enxergo é de uma persistência de desgaste, de pandemia, de crise econômica com o Bolsonaro no governo. Então, o que a gente tem hoje, que é de queda acelerada da popularidade, da aprovação dele, de indignação, de revolta, das pessoas querendo respirar e virar a página desse pesadelo, é o que está dando tom, é o que deu o tom nas manifestações e é o que eu acredito que seguirá dando tom na política e nas ruas do país nos próximos meses. Muito bom. Dri, tem um superchat de João Pedro que passou batido, né? Nosso amigo João Pedro, desenhista autista. Deixa eu ver aqui. Tem também esse da Trix, que ela diz: a manifestação em repúdio à chacina de Jacarezinho, em repúdio ao racismo e à polícia truculenta, antes da manifestação do sábado, também foi o gatilho de chamar todas as ruas. Queria que o Boulos comentasse. Também a gente falava, antes de você chegar, sobre o vídeo do youtuber que foi vítima de uma violência também. A polícia, ele estava fazendo uma manobra de bicicleta no parque, e aí a polícia chegou e algemou, fez uma abordagem super truculenta, uma violência mesmo a ele. Então, se puder comentar. Claro, vamos ler aqui o do João Pedro. Eu não estou conseguindo achar aqui, se puder Eu ler. te mandei aí no privado. Eu leio, então. Olha só. João Pedro Rovai, eu quero muito falar com Guilherme Boulos sobre a manifestação de 29M. Por favor, eu tenho muito orgulho de ser desenhista oficial de vocês. Depois a gente põe o João Pedro no finalzinho para dar um oi para o Boulos. Acho que na outra vez que o Boulos esteve aqui, ele também quis
Você conhece o João Pedro, Guilherme? Uma figuraça, um grande desenhista. Tive orgulho de ser desenhado por ele, inclusive, também. Compartilhei o desenho do João Pedro, que é uma figura incrível. Olha, primeiro, eu concordo plenamente com o comentário da Trix de que as manifestações que aconteceram no 13 de maio, puxadas pelo movimento negro brasileiro, em repúdio à chacina do Jacarezinho, e contra o racismo estrutural brasileiro, a violência racial, elas foram essenciais, elas foram um gatilho, elas abriram uma porta para esse ciclo de mobilização que está tendo agora, inclusive o movimento negro, com todas as suas entidades, esteve junto na mobilização no último sábado. E eu assisti também esse vídeo, ontem à noite, impressionante, né? Assim, porque, veja, e não é porque seja surpresa, porque a gente sabe como funciona o racismo estrutural brasileiro, sabe como é a formação, lamentavelmente, em boa parte das polícias militares, que reproduz e estimula isso, mas a cena sempre é chocante, né? Assim, é óbvio, né? É a coisa mais óbvia que se fosse uma pessoa branca andando de bicicleta naquele parque, não seria sequer abordada. E se fosse abordada por alguma razão, seria abordada de uma forma absolutamente diferente. É chocante, eu acho que coloca a urgência da pauta de combate ao racismo, da luta antirracista, ser posta no centro da agenda da esquerda e de quem quer mudar o Brasil. E a gente viu ontem também a violência, ontem não, né, sábado, a violência da polícia contra os manifestantes em Pernambuco, né? Duas pessoas perderam a visão que sequer estavam protestando e teve a cena também da Liana sendo agredida com gás no olho. Você acha esse despreparo da polícia, né, e até a gente com as manifestações aumentando, como lidar com isso também, com essa forma que a polícia trata as manifestantes, e embora tenha sido neste final de semana só em Pernambuco que a gente teve essas cenas, né, de violência. Foi lamentável, né, Dri? Foi lamentável as cenas de Pernambuco. Aí nós precisamos saber o que é. Nós precisamos saber se foi uma orientação do governo Paulo Câmara, do PSB, ou se foi mais um setor bolsonarista infiltrado nas tropas que agiu por conta própria. Eu vi que teve uma medida de punição, vamos ver se isso vai ser levado adiante. Mas é inaceitável, né, o que aconteceu em Pernambuco. Você dá tiro de... Que protocolo que fala para dar tiro de bala de borracha no rosto de alguém? Não foi a primeira pessoa, né, que vamos combinar aqui, que isso já virou tradição no Brasil. O próprio Sérgio Silva, fotógrafo, há muitos anos atrás, numa manifestação aqui em São Paulo, perdeu o olho por um tiro de bala de borracha também, né? Assim, o policial que faz isso, quando faz com plena consciência de que é um gesto fora de qualquer protocolo e que é uma coisa de ódio, de raiva, é uma coisa ofensiva, né? E nós vimos não só essa cena, né? A cena em relação à Liana, deixo aqui em público a minha solidariedade à Liana. Quando eu estive em Pernambuco no começo do ano, encontrei ela, a gente bateu um papo, vereadora combativa de Recife. Lamentável que a gente tenha visto essas cenas e é preciso estar muito atento para que o tipo de punição que foi anunciado e tudo mais seja estendido e seja, de fato, quem foi responsável por isso não tem condição de usar farda. Né? Não tem como estar numa próxima manifestação ou numa abordagem fazendo o que quer que seja. Eu estava até comentando exatamente isso antes de você chegar. Assim, ao que parece, né, Boulos, tem uma parte da polícia militar que se insubordinou em Pernambuco. As reações, pelo menos, da Luciana, vice-governadora, e do próprio Paulo Câmara, demonstrando solidariedade aos manifestantes, colocando o Estado à disposição, são indicativos disso. E eu conversava com um amigo de lá, e ele dizia que eles estão com graves problemas para controle da polícia militar. Esse é um clássico problema dos estados, né? Já aconteceu com o Camilo, o Dória aqui sempre pisando em ovos. E você que é pré-candidato a governador aí, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso.
né? Como é que vocês estão pensando essa coisa da política de segurança pública, como lidar, né, Boulos, com esse tipo de corporação, que parece uma corporação já autônoma do Estado, parece que ela tem uma engrenagem própria, né? Olha, Rovai, o bolsonarismo acelerou um processo de desgaste dentro das tropas de polícias militares, porque ele montou comandos paralelos. Nós vimos isso acontecer da maneira mais emblemática no Ceará, né, naquele episódio de um motim de policiais apoiado por milicianos, né? Até uma deputada que é ligada à milícia bolsonarista, que é lá do Rio de Janeiro, foi para o Ceará para ajudar a mobilizar. Nós tivemos o episódio da Bahia, mais recentemente, que teve aquela situação trágica com um policial, e isso foi utilizado como motor para os bolsonaristas, inclusive publicamente insuflarem a tropa contra o governador. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Em alguns lugares mais, em outros menos. Isso precisa ser desarmado. Obviamente que uma forma de desarmar isso é tirar Bolsonaro da presidência, tirar quem está articulando tudo isso do poder supremo no país, constituindo essa autoridade paralela. Agora, é preciso ter uma política para as polícias militares, que passa por duas linhas. Uma coisa é o debate geral de mudança de modelo de segurança pública, de desmilitarização. Esse debate tem a ver com pauta legislativa. Tem projeto de lei no Senado, o PL do Lindbergh, inclusive, PEC, na verdade, para mudança de modelo de segurança pública. Tem todo um debate trazido pelo Luiz Eduardo Soares, de ciclo completo, de modelos de polícia em outros lugares do mundo. Esse é um debate. Agora, esse debate, por exemplo, não está na alçada de um governador, né, que não pode mudar o modelo de polícia. Mas pode tomar medidas em duas linhas diferentes. A primeira é a mudança na formação e na organização das polícias. Isso significa fortalecimento de policiamento comunitário, integração da polícia com a comunidade. Isso significa a formação dos policiais nas escolas, nos cursos, voltadas para os direitos humanos, uma formação antirracista, uma formação que não permite e coíba a ideia dos dois pesos e duas medidas, de como se trata uma pessoa branca e uma negra, de como se trata alguém nos Jardins e alguém no Capão Redondo, né? Isso é um processo de formação que também implica medidas disciplinares rigorosas de punição para aqueles que cometerem crimes contra a vida, para aqueles que praticarem racismo, para aqueles policiais que agirem em sentido contrário. Agora, numa outra linha, você também precisa tratar os policiais, e a própria estrutura militar dificulta isso, mas tratá-los como agentes de segurança pública. E isso significa valorizar, significa valorização salarial. O salário de um policial aqui em São Paulo, Rovai, é um dos piores do Brasil. Não é à toa que a polícia de São Paulo, isso não é de hoje, tem ojeriza ao PSDB. Não vai com eles. Que é um nível também de distrato, de descaso, de sucateamento, que é o que eles fazem em todos os níveis dos estados, em todos os servidores públicos, é o que fazem com os professores, é o que fazem com os profissionais de saúde, é o que fazem com os assistentes sociais. Então, você tem que, numa ponta, mudar a forma de atuação e a orientação política para a atuação da polícia, e, noutra ponta, você ter uma valorização aos profissionais de segurança pública como servidores públicos. Frida Lorenzo. Olha só, tem um superchat do Walter Silva. Ele diz: Boulos, o que fazer com o Bozo, com Aras, Maia e Lira? Eles não são coautores do genocídio? Não está na hora de cobrar a responsabilidade desses? E outra pergunta que tem aqui, que tinha várias pessoas: e aí, e se vier o impeachment, quem assume é o Mourão? Você acha que tem mudança aí, ou não é melhor sangrar até 2022 para o Bolsonaro acumular mais crimes e ter uma retomada aí pelo campo progressista? Dri, primeiro, sim, quem está sangrando hoje não é o Bolsonaro. Quem está sangrando é o Brasil, quem está sangrando é o nosso povo. Essa história de esperar até 2022 significa a gente esperar no sofá mais mortes que seriam evitáveis. Significa a gente esperar no sofá enquanto o nosso povo está morrendo de fome.
Ontem eu fui inaugurar uma cozinha solidária no Grajaú. Aliás, no mesmo bairro, simbolicamente, em que o João Dória mandou fechar um restaurante popular Bom Prato, o MTST abriu uma cozinha solidária. Sim, o cenário é crítico. Eu tenho ido no Brasil todo nesse projeto das cozinhas. As pessoas estão com fome, e quem está com fome não pode esperar até 2022. Sabe, você tem uma urgência para atuar nessas questões. E eu não vejo saída para a crise que nós temos com o Bolsonaro. O Mourão é uma saída? Lógico que não. Ninguém confia no Mourão. Não é a gente acreditar que com o Mourão o Brasil vai melhorar. Agora é a gente fazer a leitura política. Alguém que chega ao governo depois de um impeachment, com a sociedade toda tendo conflagrado um processo de impeachment e tendo um mandato tampão de 1 ano ou menos, essa pessoa não vai ter força para implementar qualquer projeto que não seja aquele e que o clamor popular está definindo. Você acha que o Mourão conseguiria, mesmo que quisesse, não estou nem entrando no mérito aqui de eventuais diferenças dele com o Bolsonaro, mas mesmo que ele quisesse, ele conseguiria aplicar uma política negacionista como o Bolsonaro faz? Ele conseguiria mobilizar, quer dizer, esse sentimento da extrema-direita que foi às ruas de fascismo, não sei o quê, como o Bolsonaro consegue? Acho que não. Eu acho que um governo Mourão seria um governo muito mais fraco. É evidente, a minha defesa, desde o princípio, foi a cassação da chapa, com a convocação de novas eleições. Eu e a Marina Silva, como candidatos a presidente em 2018, entramos com uma ação no TSE, que agora, inclusive, semana passada, depois de 2 anos e meio, mandou quebrar o sigilo da chapa Bolsonaro-Mourão. Nós defendemos a cassação de chapa e agimos para a cassação de chapa. Agora, para a cassação de chapa não há mais tempo. Seria hoje eleição indireta, porque não é só nos primeiros 2 anos que convoca novas eleições. Então, o caminho mais viável que se tem para tirar o Bolsonaro é o impeachment, né? Então, e eu acho que um eventual governo Mourão não teria a força e condições políticas, sendo um governo tampão, para tomar as medidas que o Bolsonaro toma hoje. E essa pergunta do que fazer com o Aras, Maia e Lira, não seriam coautores do genocídio? Foram, no mínimo, omissos, né? Sobretudo o Rodrigo Maia e o Lira, que tiveram nas suas mãos, o Lira ainda tem a possibilidade de abrir processos de impeachment e deixaram eles na gaveta, no mínimo, tem uma responsabilidade de omissão. O Boulos, 2 perguntas numa aí, né? Uma questão é assim, a grande participação de jovens nas manifestações, se isso de alguma maneira te surpreende, e como lidar com esse novo capital político. Parece que as organizações do movimento estudantil ajudaram muito nessa convocação, pelo menos tem um estudo do Malini dizendo isso. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que elas estavam meio deslocadas. O estudo do Malini diz que nas redes, Uniubis foram protagonistas. E a outra pergunta é sobre o silêncio do Lula. Tem gente criticando, dizendo que o Lula tinha que ter se posicionado e tal. Eu queria te ouvir em relação a isso. Olha, primeiro, tinha muitos jovens. Eu pude ver de perto na Paulista, onde eu estava, e tinha uma composição geracional nova. Isso é bom, né? Isso é importante, você ver essa juventude entrando para a luta política. Política não se faz só em eleição, política se faz na rua também, e com um posicionamento crítico, com um posicionamento antibolsonarista, de defesa da democracia, de direitos. Eu fiquei muito contente de ver aquela juventude na Paulista. As organizações estudantis, a UNE e a UBS, tiveram um papel importante no processo de convocação desde o início, junto com a Frente Povo Sem Medo, junto com a Frente Brasil Popular. O MTST estava lá com um bloco bem grande das ocupações aqui de São Paulo também, bastante expressivo, na Avenida Paulista e em outras partes do país. Em relação ao posicionamento do Lula, Rovai, eu acho assim, não cabe a mim julgar, né, como o Lula ou qualquer outra liderança política vão se posicionar em relação às manifestações. Eu fiquei satisfeito de ter visto uma unidade ampla, não só no movimento social, mas no campo partidário, no processo de convocação. Eu vi que, além do PSOL, o PT convocou, o PCdoB convocou, né, o P convocou, o PCB convocou. Você teve o conjunto dos partidos do campo de esquerda, PCdoB, ou seja, com
não só apoiando, assinando, mas estando presentes nos atos. Eu acho que isso é o que importa. Eu acho que tentou se criar uma tempestade em torno da não ida do Lula, ou do não posicionamento do Lula, que eu não quero jogar mais água nessa tempestade, não. Olha só, acho muito boa essa tua resposta aqui. Tem gente aqui dizendo Lula em silêncio, a Carmen, já faz muito barulho. A posição dele é muito complicada, né? Vamos convenhamos. Se o Lula fala, é que ele está se apropriando dos atos. Se ele ficar quieto, é porque... Então, assim, ele tem que agir. E outra, né? Hoje ele é o líder das pesquisas de opinião. Em tese, poderia parecer que ele está fazendo um movimento político e transformar todo esse movimento numa coisa que seria só para eleger o Lula. E não é só isso. Esse movimento é muito mais amplo que isso. Então, eu estou aqui fazendo um parênteses, né, pondo a minha posição, porque eu vi muito comentário no chat aqui como se estivesse exigindo do Lula alguma coisa. Eu, ao contrário, concordo com a posição do Boulos aqui. Eu acho que é delicada mesmo a situação dele hoje, do tamanho que se tornou a candidatura a presidente da República, que foi colocada. Ele é candidato a presidente, né, Guilherme? Não, ele é candidato. E agora, se não deveria se manifestar, eu tenho minhas opiniões particulares, inclusive. Agora, eu não acho, Rovai, que esse deva ser o debate público depois da principal manifestação contra o bolsonarismo, sabe, no último período. Claro. Depois de abrir uma janela de mobilização para interromper o genocídio, depois da gente virar o jogo nas ruas, o debate público é se o Lula falou, se ele fez um tweet ou se ele ficou em silêncio. Eu não acho que esse deva ser o debate da manifestação, pelo contrário, deva ser a continuidade, o enfrentamento ao bolsonarismo. É amesquinhar muito, né, nas manifestações. É amesquinhar muito as manifestações, né? Ou seja, que bom que teve manifestação sem o Lula dizer nada. Que bom que as pessoas estão indo para a rua e não precisa só do Lula para ir para a rua. Que bom que a gente chegou a um patamar de construção política que hoje não é refém de um único líder. Quer dizer, devia ser o contrário. Olha só, tem um superchat da MT Werneck aqui. Boulos, foi fundamental fazer num sábado. Acertaram na data, isso mudou o público. A observação dela de não fazer, né, durante a semana. Né? Boa observação. Eu sempre achei um erro nosso fazer manifestação dia de semana. Essas manifestações. Acho que uma coisa é fazer greve. Aliás, talvez a gente tenha que discutir isso. Queria até te ouvir, Boulos. Você acha que está no momento de lançar uma coisa mais no sentido de uma greve geral? Olha, Rovai, certamente, se a gente tivesse hoje uma greve geral no país, isso alteraria de forma substancial as relações de força, deixaria o governo Bolsonaro na lona. A questão é se nas bases dos trabalhadores, nas bases sindicais, existe condições e clima para uma greve geral. Isso eu não tenho condições de dizer, porque eu não sou do movimento sindical, mas é evidente que iniciativas como essa, greve geral, grandes mobilizações, grandes lutas sociais, no contexto que a gente está vivendo, empareda o Bolsonaro, né? Deixa um governo que já está num processo de deterioração ainda mais fraco. E isso, mesmo que não o derrube, é evidente que essas lutas são para derrubá-lo. Agora, mesmo que não o derrube, deixa ele numa posição mais fragilizada, mais refém de alguns setores da sociedade, mais reduzido ao grupo de extremistas que apoiam ele a qualquer custo, e isso pode salvar vidas também, porque ao alterar a correlação de força, faz com que ele seja forçado a tomar medidas que não tomaria de outro modo. A mobilização social tem esse papel na sociedade, historicamente sempre teve. Vamos lembrar aqui, as diretas já. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. Não se teve diretas naquele momento, teve o colégio eleitoral. Mas quem vai dizer que as diretas já não foram decisivas para a derrocada da ditadura no Brasil? As mobilizações, o povo na rua, altera a correlação de forças. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo nesse momento.
Rodrigo, estamos chegando ao final aí. O Leonardo Estopa já está aqui nos nossos bastidores, tomando um cafezinho, tranquilinho e tal. Tem perguntas do chat? Tem só aqui alguns superchats, deixa eu só... tem aqui o Rony Teles, um grande beijo para o Rony, que tem um canal bem legal aqui no YouTube também, Rony Teles. Ele pergunta, mas quem disse que o Lula não participou dos atos? Qual é a parte do Lula é uma ideia, não foi entendida? Lula estava lá no coração de cada um que se insurgiu contra esse jabuti chifrudo de cima do poste. E tem Nossa, o Rony Teles, que mora em Tocantins, Boulos. Uma hora você precisa dar uma entrevista para ele. Tem um canal de 305 mil seguidores, é um grande influencer digital. Que legal, claro. Jabuti chifrudo, essa eu não tinha ouvido ainda. E tem também a Trix, choveu antes da manifestação aqui em São Paulo, mesmo aconteceu e o povo não desanimou, é verdade. E tem aqui também mais um superchat da Marília Gomes, ela diz... Se Lula fosse, haveria um desvio de foco. Lula gigante causaria tumulto, todos querendo estar bem próximo a ele. O objetivo das manifestações deve ser agora, fora Bolsonaro, e a campanha do Lula vai mais para frente. A opinião aí da Marília Gomes, nossa internauta. Rovai. Não, então eu queria pedir uma reflexão final para o Boulos, e assim, vocês já estão organizando o próximo ato? Eu conheço um pouco o movimento, sei que antes de acabar um, você já está pensando no outro. Tem essa que nem política em eleição, termina a eleição do ano, ele já está pensando daqui 4 anos, 2 anos. Como é que seria? Tem algumas datas indicativas? Enfim. Vai ter esses dias agora, reuniões dos movimentos sociais, para fazer o balanço do dia 29 e para pensar os próximos passos. Então vamos se reunir, a Frente Povo Sem Medo faz uma reunião nacional amanhã. Eu sei que vai ter reuniões também da Frente Brasil Popular, as duas frentes devem se encontrar. Vamos conversar com os outros movimentos sociais que têm participado das manifestações e tentar construir uma data unitária de mobilização. Eu sou defensor do processo de continuidade, com a mesma responsabilidade política e sanitária que nós tivemos nas manifestações do sábado, repito aqui, todo mundo de máscara, equipes de saúde com profissionais voluntários, com álcool gel, com máscara PFF2 distribuindo, orientando o distanciamento. A orientação prévia que foi feita na convocação para que quem fosse do grupo de risco e não tivesse vacinado não fosse às manifestações. Então, a responsabilidade sanitária e política, nós vamos mantê-la, aprofundá-la, mas eu sou plenamente a favor de ter um processo de continuidade, de ter novas mobilizações, para que a gente possa avançar na derrocada do Bolsonaro. E agora essa definição é coletiva, essa definição é do conjunto dos movimentos. Eu acho que até o meio da semana a gente deve ter algo concreto nisso aí. Não vou deixar você sair daqui sem falar da candidatura a governador. Seria sacanagem, porque, inclusive, esse é um projeto político que está colocado para você. E como é que estão as articulações? Você tem conversado com a Haddad? Vocês já fizeram algum... Como é que vai ser no 2 ou 1 para o ímpar, quem estiver melhor nas pesquisas? Como é que está isso? Quando eu decidi colocar o nome à disposição, e a gente conversou aqui na Fórum logo na sequência disso, primeiro foi porque eu acho que liderança política, no meio da crise que a gente está vivendo, não pode ficar embaixo da mesa. Tem que se posicionar, e o posicionamento é aqui e agora, nas ruas, para derrubar o Bolsonaro, com iniciativas de solidariedade para combater a fome, disputando 2021, mas também disputando as saídas políticas da crise. Também apresentando um debate a respeito de 2022. Em segundo lugar, eu coloquei esse debate porque eu acredito que nós temos uma janela de oportunidade de derrotar tanto o Bolsonaro quanto o PSDB aqui em São Paulo, que está há 30 anos no governo, desgastado. Aliás, as últimas pesquisas que saíram do Atlas é o País mostraram isso, nos colocam em primeiro lugar nas pesquisas e mostraram a candidatura do governo, a candidatura do PSDB lá embaixo. Então, existe um nível de desgaste muito grande, uma oportunidade de um projeto de combate à desigualdade, de justiça social, de um projeto progressista vencer no estado de São Paulo. Eu estou muito animado para esse enfrentamento. A partir de agora, vou iniciar um giro pelo interior do estado de São Paulo. Tenho conversado com muitas lideranças
não só do meu partido, não só lideranças sociais, mas de outros partidos políticos do campo progressista. Tive semana passada com o Edinho, prefeito de Araraquara, que é do PT, e com Orlando Silva, do PCdoB. A gente tem conversado bastante. Tenho reunião agendada com a Rede esses dias. Estive conversando também com o ex-presidente Lula há 10 dias atrás, e com outras lideranças do PT, enfim, um conjunto de partidos do nosso campo. Estive conversando com o PDT, com o Ciro, com o Lupe, sobre isso. Eu acho que nós temos o desafio de construir uma unidade do campo progressista, porque a máquina do PSDB, embora eles estejam desgastados, é uma máquina poderosíssima. E é difícil derrotá-la no cada um por si. Agora, essa unidade também tem que estar associada. São Paulo não é uma ilha. É parte do debate em relação ao Brasil, o desafio da unidade do campo progressista nacionalmente em 2022, e é parte da evolução dos diálogos entre os partidos do nosso campo. Tem tempo, ainda tem tempo, né, para essas coisas se definirem. Ninguém vai, sobre as alianças, eu estou dizendo, ninguém vai cravar todas as alianças agora, mas eu espero, francamente, que a gente possa ter uma candidatura unitária do campo progressista aqui no estado de São Paulo para derrotar Bolsonaro e o PSDB. Muito bom, muito obrigado, Guilherme Boulos, sempre atencioso com a Fórum. Ontem falei com ele à noite, no domingo. Boulos, vai lá, tá. Ele tinha entrevista com o UOL, saiu do UOL e veio para cá. O Boulos é ponta firme, não é daqueles que só, né? Muito obrigado. Obrigada, Boulos. Obrigado, Rovai, obrigado, Dri. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui na Fórum, a gente poder bater esse papo e dialogar aqui com o público que acompanha a Fórum. Forte abraço para vocês. Valeu, Boulos, tudo de bom. E obrigada. só